Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui na RH Academy. Eu sou o Alessandro e o tema desse vídeo é o que é o estresse. Antes de mais nada, se você é novo aqui na RH Academy, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe e deixe o seu comentário ao final aqui pra gente saber se o conteúdo que a gente está produzindo está te agradando, se você gosta dos assuntos que a gente aborda aqui na RH Academy. E aqui estão todas as redes sociais e as formas de contato para que você procure a RH Academy e conheça os nossos produtos. Vamos lá então, né? O que é o estresse propriamente dito? Muitas pesquisas foram realizadas sobre o estresse nos últimos anos e também já existem algumas teorias sobre o estresse que são bem consolidadas e outras ainda em desenvolvimento. Na média, né, todos nós, a gente já se sentiu estressado em algum momento das nossas vidas. E um ponto bem importante é que, intuitivamente, a gente acha que nós já sabemos o que é o estresse em si, né? O que é sentir estresse. Mas talvez a gente não entenda esse estresse muito bem ainda. Nesse livro aqui, Estresse, a Tensão da Vida, do Hans Selye, esse livro aqui, o link dele vai estar disponível para você conhecer ele aqui na descrição desse vídeo. O autor fala que o estresse não é necessariamente algo ruim, ou seja, tudo vai depender da forma como a gente encara o estresse e de quais são as nossas condições para lidar com esse estresse ou não. E é óbvio, né? É claro que altos níveis de estresse durante longos períodos de tempo, eles sim vão ser prejudiciais à nossa saúde. Isso não está em questão aqui, né? A gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de estresse, quando a gente se coloca em situações de estresse por longos períodos, a gente vai ter algumas implicações na nossa saúde aí, e já tem uma série de pesquisas, uma série de estudos que já falam isso e comprovam isso cientificamente. Óbvio que a gente vai para uma definição, né, de estresse. E nesse caso aqui nós vamos entender o estresse como uma condição ou sentimento experimentado quando uma pessoa percebe que as exigências que são feitas para essa pessoa excedem, ou seja, são maiores que os recursos pessoais e sociais que esse indivíduo é capaz de mobilizar. Vamos entender mais ou menos assim. Eu quero te dar um exemplo só para a gente entender isso, tá? Imagine que você precisa fazer um trajeto, né? Você vai viajar entre São Paulo, você vai sair de São Paulo, capital, até Manaus, a capital do Amazonas. Esse é o desenho aqui, ó. Você vai sair aqui de São Paulo e você vai até Manaus. Essa distância aí, de acordo com o Google, a gente tem aqui, ó, a fotinho do Google, são mais de 3.800 quilômetros de viagem que você vai fazer de carro, tá? Mas para fazer esse trajeto, você vai ter apenas 100 litros de gasolina. Isso significa que se o seu carro fizer 10 km por litro, você vai ser capaz de rodar apenas 1.000 km. Ou seja, você não vai conseguir chegar nem perto de Manaus para fazer essa viagem nessas condições. Esse é um exemplo de estresse, ou seja, existe uma exigência que é ir de São Paulo até Manaus, uma viagem de mais de 3.800 quilômetros, mas você não tem todos os recursos disponíveis. Nesse caso aqui você tem muito menos gasolina do que você precisa para chegar até lá. Esse é o tipo de situação que te coloca no nível de estresse elevado. E esse é o estresse que acaba nos atrapalhando no dia a dia. E para isso eu quero que você entenda um pouquinho desse gráfico aqui, tá? Então a gente tem aqui os níveis de exigência, ou seja, uma exigência baixa e uma exigência alta. E aqui os recursos que você vai ter. Recursos baixos e recursos altos. E eu quero que você entenda isso como recursos pessoais, ou seja, a educação que você tem, a qualificação que você tem, o treinamento que você tem, ou que você não tem, né? As habilidades que você tem. E se você é dono de empresa, se você é um empreendedor, é o dinheiro que você tem, as pessoas, a capacidade produtiva, a capacidade de distribuir o seu produto em grande escala, entram todos aqui na parte de recursos e nas exigências. Então, digamos que você tem aí uma situação em que existe uma exigência bem alta, mas você não tem todos os recursos, ou seja, os seus recursos são bem pequenos, são escassos, sejam recursos pessoais ou recursos materiais da sua empresa. Nesse caso aqui, o seu nível de estresse vai ser muito alto. E nesse caso, o estresse ele é prejudicial, porque é uma exigência muito grande e você não tem tantos recursos assim para lidar ou para lidar com essa exigência, para atender a esta exigência. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagine que a gente tem aqui uma exigência bem alta, mas você também tem recursos altos, ou seja, você consegue atender a esta exigência aqui.
Nesse caso, por mais que exista uma alta exigência, você tem recursos altos e nesse caso o seu estresse não vai ser tão alto assim. Você talvez vá ter um estresse que é uma preocupação em como você vai atender, como você vai organizar, mas justamente pelo fato de você ter recursos disponíveis para atender a essa exigência, o seu estresse não vai ser alto, você vai ter um estresse baixo, se tiver um estresse, digamos assim, né? E agora imagine essa seguinte situação. Digamos que você tem aqui uma exigência média, mediana e um recurso, né? Um recurso médio também. Nesse caso, o seu estresse, o seu nível de estresse também vai ser mediano. A questão aqui que eu quero chamar a atenção para você é justamente a de que você precisa desenvolver recursos enquanto pessoa e enquanto profissional, né? Desenvolver recursos à medida que você vai sendo exigido mais. Então você aumenta a exigência e você também precisa aumentar o recurso. Você entra quase que num canal em que os recursos que você tem atendem às exigências que você está buscando, enfim, as exigências do seu mercado, do seu chefe, da liderança, da sua empresa e etc. E nesse sentido aqui, o estresse acaba sendo uma coisa boa, porque você acaba percebendo que, diante de uma determinada exigência, você vai avaliar os recursos que você tem e se você não tiver esses recursos, a tendência é que você vá buscar esses recursos para atender a essa exigência. Então, é muito comum, né, que nesse comportamento, diante de uma alta exigência, que gera o estresse, a gente reage ao estresse de algumas formas. E o comportamento mais comum aqui é o de lutar e fugir, ou seja, eu tenho uma exigência, eu não vou dar conta, eu vou lutar contra essa exigência, ou eu vou fugir, simplesmente não vou fazer nada. Esse é um comportamento de sobrevivência bem natural e que nos fez evoluir ao longo do tempo. Então, lá na época, quando a gente era Homo sapiens ainda, vivia em tribos, em bandos e caçava e coletava para sobreviver, a gente precisava ou lutar e fugir diante de um estresse muito grande. Caso contrário, nós morreríamos, né? Então, esse é um comportamento evolucionista, digamos assim, que é natural de todos nós. No entanto, é bem importante que a gente consiga nos dar conta desses comportamentos de lutar e fugir, porque eles podem impedir o nosso desenvolvimento, ou seja, eles podem impedir que a gente saia de um nível de estresse alto com baixos recursos para um nível mais alto de recursos e consiga atingir exigências cada vez maiores. Que tipo de exigências? Que tipo de exigências? Uma promoção, por exemplo. Uma promoção vai te exigir mais e você, obviamente, vai precisar desenvolver novos recursos, novas habilidades. Você vai precisar aprender mais e praticar mais. Então, se você luta e foge diante de uma oportunidade de promoção, você não vai conseguir evoluir na sua carreira e, consequentemente, você não vai se desenvolver profissionalmente. E é importante que você entenda que todo o aprendizado ele vai causar estresse. É natural, porque você está sendo exigido além daquilo que você consegue entregar. E isso faz parte do seu processo de aprendizado. Sem estresse não existe crescimento, também não existe evolução e também não existe uma melhoria. Isso é bem perigoso aí em termos profissionais e empresariais. Quando você não melhora o seu produto tende a ficar obsoleto e você tende a perder vendas, né? Você tende a perder clientes. Da mesma forma, se você não se atualiza enquanto profissional, você tende a ficar obsoleto diante de uma exigência do mercado de trabalho e você pode correr riscos aí para a sua carreira. Então, de uma forma bem simples, o estresse funciona mais ou menos assim. Ele é algo que ele pode ser ruim se for muito intenso e por muito tempo, ele pode ser prejudicial à saúde. Agora, se você conseguir fazer essa gestão do estresse, ou seja, reconhecer qual é o nível de exigência e qual é o nível de recursos que você tem e ir trabalhando para adquirir mais recursos, o seu nível de estresse tende a cair, você tende a evoluir e crescer e se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto empreendedor e a sua empresa da mesma maneira, certo? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui na RH Academy. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Toda semana tem sempre vídeo novo. Curta esse vídeo, compartilhe com todas as pessoas que você conhece e deixe o seu comentário aqui sobre o que você achou deste conteúdo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, aqui estão todas as formas de contato comigo diretamente no LinkedIn, no Instagram e principalmente lá no www.rhacademy.com.br. Certo? Eu te vejo no próximo conteúdo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.